Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo a esse canal. Vim aqui hoje, né, sentar, bater papo com vocês. E talvez esse vídeo não tenha um tema específico, mas se eu fosse dar um tema específico para esse vídeo, seria para falar de sofrimento, né? E das mais diversas formas que a gente tem de ter, do sofrimento se apresentar para cada tipo de pessoa, em cada contexto, em cada época, enfim, né? E de que maneira Deus ele lida com tudo isso, né? E as formas, né, que Deus trabalha na nossa vida através do sofrimento e alguns outros pontos que eu queria trazer aqui no canal através desse vídeo, né? Eu tô aqui com a minha Bíblia, né? Então hoje eu vou trazer um texto base para esse vídeo. E por que eu tô trazendo esse vídeo aqui? Muitas reflexões eu quero trazer com esse vídeo aqui. Mas algumas coisas eu tenho percebido assim, sabe? Tem me incomodado em razão do sofrimento, sabe? Da nossa forma, da nossa maneira de muitas das vezes encarar e lidar com o sofrimento, né? Eu venho conversando com algumas pessoas e já venho percebendo isso há algum tempo. E não só nas pessoas, venho percebendo isso em mim também, né? Acho que tem sido meio que um comportamento geral, né? Essa questão que eu vou trazer aqui no vídeo. E eu decidi trazer isso à luz da Bíblia, né? Trazendo a Bíblia, alguns pontos bíblicos para poder discutir aqui no canal. Então, qual seria o ponto que eu queria trazer aqui no canal? Talvez um dos pontos-chave daqui do canal, em razão do sofrimento, né? O que do sofrimento eu quero falar aqui? É que a gente está num, num, num tempo, né, de tá vivendo no meio de tantas comparações. Comparações sempre existiram, né? Então, falando de nós hoje, né, a gente está vivendo um tempo de muitas comparações, onde a gente se compara o tempo todo, a gente pensa em fazer algo porque o outro está fazendo, então o tempo todo a gente está se comparando isso em todos os aspectos da vida, né? Seja na maternidade, seja na tua vida profissional, seja na tua vida espiritual, ministerial, seja na tua vida, nas suas relações, né? O tempo todo a gente está se comparando. E o que tem me incomodado nisso tudo? É que a gente está comparando até a questão do sofrimento, sabe? A gente está muitas das vezes atropelando a nosso processo de sofrimento, porque o sofrimento muitas vezes é um processo, né? E a gente muitas das vezes ignora o nosso processo em razão do nosso sofrimento, que é nosso, né? Cada pessoa vai ter os seus motivos para sofrer e às vezes a gente ignora nossas razões para o sofrimento, ignora muitas das vezes o nosso sofrimento por achar que a gente não tem direito de sofrer porque o nosso vizinho que está do lado está sofrendo também e ele está reagindo de determinada forma, então a gente se cobra estar bem porque o outro que está sofrendo mais do que a gente está sofrendo coisas piores e ele está demonstrando estar bem e a gente que às vezes acha que está sofrendo uma coisa tão pequena e está acabado, está destruído e não consegue levantar da cama. E parece ser muito pequeno isso que eu estou trazendo aqui no canal, mas isso é um assunto muito profundo, né? Isso é um assunto muito profundo porque uma das maiores queixas, assim, de pessoas que sofrem de depressão, né? E existem diversos graus de depressão, né? Pessoas, assim, que sofrem de depressão, uma das maiores queixas e uma das maiores dificuldades até mesmo das pessoas que estão à volta entenderem que aquela pessoa realmente tem uma depressão, uma doença, é que muitas das vezes as pessoas que estão à volta daquela pessoa começam a comparar o sofrimento daquela pessoa, a vida daquela pessoa com a vida de outras pessoas, né? E as pessoas que estão nessa situação de depressão costumam muito ouvir determinadas falas do tipo assim, mas você era para estar feliz, lá, fulano passou por isso e tá bem. Mas você não era para estar triste, você tem isso, você tem aquilo outro. Sendo que tem coisas em nós, né, como seres humanos, que a gente não escolhe sentir. A gente sente porque foi uma reação nossa
há algo que veio de fora, né? Há um sofrimento, por exemplo, algo desencadeou um sofrimento e cada pessoa vai reagir de um jeito, né? Por exemplo, vai ter pessoas que vai ter um grau de resiliência muito alto, então ela vai conseguir driblar ali de uma maneira diferente aquele sofrimento, e vai ter outras que não, vai ter outras que vai ser pega pelo pé pelaquela situação e vai precisar de muito mais para se levantar do que outras, né? O grande problema é quando a gente quer pegar essa pessoa X e comparar com essa Y, sabe? E essa Y aqui, vamos supor que seja aquela que não está lidando bem, de repente com uma causa que seja muito menor do que essa aqui, e ela acaba se privando de sofrer e até se culpando, né? Ela olha para ela, para o espelho e fala: gente, eu sou muito fraca, porque eu tô passando por isso aqui na frente dessa pessoa aqui, e essa pessoa tá sobrevivendo, tá rindo, tá brincando, e eu tô aqui acabada, destruída, não querendo levantar da cama, não querendo tomar banho, não querendo olhar para o sol, não querendo abrir a cortina, não querendo abrir a janela. E, infelizmente, apesar de individualmente cada pessoa já ter essa cobrança dentro de si, de ficar se comparando com os outros, ainda tem pessoas em volta que reforçam isso, né? Eu me lembro mesmo que quando eu tive uma espécie, não tive diagnóstico fechado, mas quando eu tive uma espécie de depressão pós-parto do meu primeiro filho, né? Porque eu só chorava e muito... Foi horrível, uma sensação horrível. Eu me lembro que muitas pessoas que estavam à minha volta não entendiam isso, né? E ainda falavam que, muitas das vezes falavam para mim que aquilo era falta de gratidão, né? Porque o meu filho estava ali, estava bem, e muitas outras pessoas tinham passado por tal coisa e tal, e eu tinha que agradecer, só que eram sentimentos que eu não conseguia controlar, estava além do meu controle, sabe? Então, eu vim trazer esse tema aqui no canal porque eu acho que isso é fundamental, sabe? Até mesmo para que a gente tenha um olhar atento e empático para o sofrimento do outro e para a forma que o outro lida com esse sofrimento, sem tentar impor sobre o outro a forma que eu lido com as coisas, porque eu tenho o meu jeito de lidar com as coisas. E isso não quer dizer que o outro precisa ter esse mesmo jeito de lidar, né? Ele precisa ser respeitado na forma dele de lidar com o momento e com o sofrimento dele. E mais do que isso, ele tem direito de sofrer. Uma coisa que parece que hoje em dia a gente já não tem mais esse direito, porque a gente fica o tempo todo se comparando. Até no momento de sofrer, a gente fica se comparando. Ai, mas eu não tenho direito de sofrer, olha quantas coisas eu tenho, olha tudo que está à minha volta. E eu vim trazer isso aqui à luz da Bíblia porque quando eu falo aqui, gente, que Deus ele se preocupa com a gente em todos os sentidos, isso é mais pura verdade. Só não entende isso quem não lê a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia, você vai ver que Deus ele se preocupa com a gente nos mínimos detalhes, e Deus ele não compara ninguém. Ele não pega uma pessoa aqui que ele bota no patamar de perfeição e pega outra que não consegue vencer o seu próprio erro e fica comparando. Deus não faz isso. Ele entende esse, entende aquele e trata as pessoas de maneira específica, porque essa especificidade foi Deus que nos deu. Nós somos seres humanos diferentes. Enxergamos diferente, lidamos com situações de maneira diferente. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Então, eu trouxe aqui a minha Bíblia e vou trazer um texto aqui e vou levantar alguns pontos rápido, porque eu já estou com quase 10 minutos de vídeo aqui. Tá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, né, o versículo daqui. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que eu vou ler, e alguns outros, mas eu vou botar aqui na referência, ficar tranquilo. Que diz assim, o título do texto fala que Jezabel ameaça a Elias, né? Fala assim: e ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta e come. Né? Essa situação aqui a gente está falando, gente, de um homem que era cheio da presença de Deus, né? Era um homem que tinha, assim, um relacionamento juntinho ali de Deus. Só que apesar de ter um relacionamento juntinho de Deus, ele é um ser humano, entendeu? Então, olha, você pode ser um grande pregador, você continua sendo humano. Você pode ser um grande missionário, você continua sendo um ser humano. Você pode ser um grande pastor, você continua sendo um ser humano. Eu não entendo por que as pessoas se escandalizam tanto de ver um pastor
ter depressão. Isso é uma coisa que é normal e natural do ser humano. Um ser humano cheio de sentimentos, cheio de gatilhos, cheio de coisas que só Deus é capaz de entender, né? E aqui a gente está vendo um homem que era cheio da presença de Deus, que tinha uma comunhão próxima de Deus. E ele sofre uma ameaça que, perto daquilo que ele já tinha passado, não era muita coisa, né? Elias já tinha enfrentado várias coisas, então uma ameaça para Elias era muito pouco. Só que aqui eu já abro um parênteses para falar uma coisa muito importante, que às vezes, quando a gente vê uma pessoa surtar, quando a gente vê uma pessoa explodir, às vezes não foi aquele momento preciso que causou aquilo. Às vezes a pessoa já vem em uma ascendência, ela já vem aguentando várias coisas há muito tempo. Aí às vezes uma faíscazinha acende aquela pólvora toda que a pessoa acumulou durante muito tempo, né? Então aqui Elias já vinha de um cansaço tão grande de todas as batalhas que ele já tinha enfrentado, que quando ele fica sabendo da ameaça de Jezabel sobre a vida dele, aquilo ali é meio que um transbordar do copo de Elias. E ele vai para o monte e ele senta ali debaixo de um zimbro e ele pede a morte. Gente, isso é muito sério. E as pessoas acham que na Bíblia não tem essas coisas. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar tudo isso. Aquele homem, ele pede a morte, né? Então, agora você percebe uma pessoa que era cheia de Deus, que viu fogo cair do céu, que viu um montão de coisas espirituais maravilhosas acontecerem, olha para o céu e pede a morte, né? Se isso não é um sinal latente de uma depressão, eu não sei o que é, né? Então, ele pede a morte e ali, quase que imediatamente, aparece um anjo para ele e fala para ele: levanta e come, né? E ele escuta aquilo e fica na dele, né? Não, tô cansado, eu não quero mais, eu vou jogar tudo pro alto e eu não aguento mais. E o anjo volta novamente para ele e fala assim: Elias, levanta e come, porque muito comprido é o seu caminho, né? E ali ele levanta, na segunda vez ele levanta e come. E ele vai, né, e caminha mais um pouco, depois de ter comido e ter bebido aquilo que aquele anjo tinha entregado para ele. Ele caminha, mas mais à frente ele não consegue se erguer. Aquele cansaço, aquela fadiga e a vontade de parar, de desistir de tudo, até mesmo da sua própria vida, ele anda mais um pouquinho e entra dentro de uma caverna. Então, aqui a gente está vendo um homem que tinha uma relação estreita com Deus, pedindo a morte, e mesmo depois dele ser animado por um anjo enviado por Deus, ele come e torna a entrar dentro de uma caverna. Isso aqui é a atitude de quem não quer ter contato com a vida, de quem não quer ter contato com o mundo, de quem não quer saber de mais nada. E Deus é tão maravilhoso, sabendo de tudo isso que aquele homem estava passando, e sabendo, entendendo como ninguém a alma humana, porque Deus ele entende como ninguém a nossa alma. O próprio Deus se apresenta para ele naquela caverna. O próprio Deus vai lá conversar com Elias. E quando Deus chega lá para falar com Elias, a pergunta que Deus faz para ele é: o que você faz aqui nessa caverna? E eu já falei desse texto bíblico aqui no canal, porque é um texto que fala muito comigo, sabe? É um texto que me esclarece muitas coisas que antes eu não entendia. O próprio Deus chega para Elias e em nenhum momento, eu vou voltar a repetir aqui, Deus ele chega para Elias com um tom de julgamento, com um tom de cobrança, com um tom de você é um fraco, como você não aguentou uma ameaça de uma mulher que te fez, eu já não, através de você eu já não fiz tanta coisa não. Deus ele chega aqui com todo amor e carinho e fala: o que você está fazendo aqui? E ali naquela hora, quando Deus faz aquela pergunta para Elias, é como se Deus ele ligasse, desse a Elias uma válvula de escape. Deus, é como se Deus abrisse uma válvula em Elias e ali ele descarrega. Ele pega e fala: olha, assim, o negócio é o seguinte, tudo que eu tenho feito é ter zelo pelas tuas coisas, mas olha o que eu ganho. Eu sou perseguido, eu sou maltratado, o teu povo está corrompido, né? E agora ela ainda quer tirar minha vida. A Jezabel ainda quer tirar minha vida. Então, Deus ele faz uma pergunta e ele para ouvir o que Elias tem a dizer. Então,
Perceba que Deus ele está pronto para ouvir aquilo que você tem a dizer, aquilo que eu tenho a dizer. E Deus ele para nos escutar, para nos entender. Deus já sabia o que estava acontecendo com Elias, já sabia. Mas era necessário que Elias falasse. Sabe por quê? Porque quando a gente fala, a gente também coloca para fora aquilo que está fazendo mal dentro. Então, Elias vai lá e descarrega tudo aquilo que ele está sentindo. E Deus, com muito amor e carinho ali, ouvindo o que Elias está falando, porque só de ouvir Deus já tá tratando a gente, né? Só de nos ouvir, a gente já está sendo tratado. É por isso que Deus faz tanta questão que a gente ore, porque o que é oração? Oração é diálogo, oração é conversa. É você conversar com Deus, colocar para fora as coisas, para você não chegar num extremo de não aguentar, de jogar a toalha, né? Então ali Elias vai lá e descarrega e fala tudo para Deus. Bota tudo em pratos limpos para Deus e depois de ouvir o que Elias tem a falar, aqui no versículo 19, não, no versículo 13 do capítulo 19 ali ainda, diz assim: e sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Aí Elias vai lá, conta todas aquelas coisas, fala bastante. Aí depois que Elias pega e fala, Deus pega e fala para ele que ele teria que... Deus como se entendesse, né, tudo aquilo que ele fala. E Deus pega e fala para ele: mas mesmo dessa forma você pega, vai e volta pelo teu caminho, porque ainda não é a hora de parar, né? Ele já tinha comido, já tinha bebido. E Deus pega e fala para ele que ainda não era hora de parar, que ele ainda tinha que continuar, porque antes que ele pudesse descansar, terminar o ministério dele, ele ainda tinha que preparar alguém para ficar no seu lugar. Então, o que eu quero trazer aqui no canal com essa palavra? Que respeite o teu sofrimento, respeite a tua dor. Não importa se você está sofrendo pelo seu cachorro que morreu e você está mal por isso, e outra pessoa está sofrendo porque, não sei, porque aconteceu uma tragédia na cidade dela e ela está bem e você não está. Pare de comparar o teu sofrimento com o sofrimento de outras pessoas, né? Apenas respeite o teu sofrimento, entenda que você é um ser humano que tem direito de sofrer, mas que Deus está pronto a todo tempo e a todo momento, em primeiro lugar, para ouvir o que você tem a dizer acerca do teu sofrimento. E mais do que isso, para dar a você condições de se levantar no meio do sofrimento. Porque foi isso que Deus fez com Elias. Deus ele não condenou o sofrimento desse profeta, não humilhou ele diante daquela dificuldade, não disse para ele que ele não tinha direito de sofrer. Pelo contrário, Deus ouviu o que ele tinha a falar e deu a ele condições, alimento e forças para que ele se colocasse de pé novamente e continuasse a sua caminhada, mesmo diante de todo o sofrimento que ele estava vivendo. Então, se você está sofrendo, respeite o teu sofrimento e creia que Deus tem forças para te dar, mesmo no meio desse sofrimento. E que Ele, melhor do que ninguém, compreende aquilo que você está passando e não te compara com nenhuma outra pessoa, tá bom? Se alguma coisa desse vídeo fez sentido para você, por favor, aproveite. E se esse conteúdo te abençoar, por favor, compartilhe, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente aparece aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau!